Olá, tudo bem com vocês? Quem foi Guilherme Cast Gameplay para gravar mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir a basicamente os planos originais de Dragon Ball GT. Então eu vou deixando o like no canal e ativando o sininho das notificações, então vambora. Você faz. Dê uma olhada. Ponto. Havia Peraí, muito que- nunca chegamos a ver. tava GT bugado. é controverso, mas seu impacto ainda é sentido hoje no Dragon Ball moderno. Dragon Ball Da, por exemplo, Daima. foi muito inspirado em GT. Então, parece que sua influência não vai desaparecer. Ainda assim, o produto que recebemos era muito diferente do que a equipe de produção tinha em mente quando começaram a trabalhar Olha nele. isso, Houve uma velho. miríade de episódios que tiveram que ser cortados, ideias Que da arquivadas hora, e transformações nunca vistas devido às circunstâncias, já que a série duraria apenas 64 episódios. Muitas das ideias perdidas foram reveladas por meio de entrevistas, em particular com Komodisha, o produtor de Dragon Ball GT. A ideia original para a sequência original do anime estava mais alinhada com o que Dragon Ball Super eventualmente se tornaria. Uma história ambientada durante os 10 anos entre o fim do arco Majin Buu e Goku partindo com o Ubi. Em vez de focar em Goku, no entanto, seriam mais histórias originais de anime focadas na próxima geração de lutadores, Goten, Trunks, Pan, etc. No entanto, essa proposta foi rejeitada e até vista como desrespeitosa por ter uma história não separada do mangá original. Então, coisa com a chata. contribuição de Toriyama, eles decidiram ambientar essa história após os eventos do mangá original. Ainda assim, o foco seria na próxima geração, mas conforme as conversas avançavam, Goku era visto como o coração e a alma de Dragon Ball. Então, como você entrelaça os dois? Bem, você faz Goku uma criança também. Isso e fazê-lo uma criança deu a eles uma desculpa para limitar o poder de Goku. Conforme a história se desenvolvia, foi decidido focar cada vez mais em Goku e o cenário do espaço foi escolhido, já que eles poderiam ter acontecido qualquer coisa lá em cima, com Morishita dizendo que eles poderiam ter continuado as histórias por 10 ou 20 anos, mas chega de falar sobre o que GT poderia ter sido, e as histórias que eles tiveram que arquivar quando já estavam em produção. Uma ideia importante que parece óbvia é fazer Pan se transformar em Super Saiyajin. A ideia foi cogitada, mas nunca foi totalmente desenvolvida. Em particular, Morishita aponta para o episódio em que Pan foi transformada em uma boneca, o que teria sido ideal para ela se tornar uma Super Saiyajin. E que ela poderia ter feito exatamente isso se o episódio tivesse acontecido mais tarde. Como está agora na série, o episódio estabelece um padrão de Pan causando problemas, Goku tendo que resgatá-la e consertar as coisas. Um padrão que eles não queriam quebrar logo no início. Os arquivos perfeitos de Dragon Ball GT, um par de livros com informações extras, também provocam essa ideia ao dizer que Pan herdou sangue Saiyajin e possui alto poder de luta. Se as condições forem adequadas, até mesmo a filha de Pan e Vegeta, Bra, deve ser capaz de se transformar em Super Saiyajin. Quando a pior crise acontecer, a primeira Super Saiyajin mulher da história pode surgir. Os arquivos perfeitos têm algumas informações interessantes não mostradas no anime real. Por exemplo, é uma das primeiras instâncias em que é mencionado que o planeta Vegeta não era o planeta natal dos Saiyajins e que, em vez disso, pertencia aos Tsufurujins. Essa ideia vem de uma história diferente dos Tsufurujins planejada para erradicar os Saiyajins, onde os Saiyajins são vistos caindo no planeta Plenty após o caos em seu planeta natal. Claro, essa ideia foi explorada muito mais tarde em Dragon Ball Super na forma do planeta Sadala. O livro também menciona que há uma teoria de que a forma original dos Saiyajins poderia ter sido o grande macaco e que eles evoluíram a partir dele. Claro, isso não significa necessariamente que essa era uma informação planejada para o anime em si. Mas eles pensaram nessas coisas e simplesmente não as incluíram na história real. Então, achei que valia a pena mencionar. A equipe fez um total de 26 esboços de episódios, mas quando terminaram de escrever o episódio 3, perceberam que os episódios de viagens espaciais não eram realmente tão interessantes. Então, eles mudaram de assunto para que a história se concentrasse novamente na Terra em apuros, daí a Baby Arc. Desses 26 episódios, alguns seriam produzidos, mas muitos seriam completamente descartados. Só sabemos sobre um em particular, uma história sobre uma equipe pousando em um planeta cheio de prisioneiros. É engraçado ouvir isso agora, já que tivemos ideias semelhantes no arco de Moro. Embora muitos episódios não tenham sido produzidos, Morishita menciona que ideias simples de episódios foram entregues a Toriyama para que ele pudesse criar algumas artes para a equipe como inspiração. Por causa disso, temos uma noção do que alguns desses episódios consistiam ao olhar para a arte de Toriyama. Dois deles, a equipe em um mundo gigante e um planeta deserto, entraram na história final. Mas a terceira parte, uma de Goku, Pan e Trunks lutando contra alienígenas grotescos, nunca acontece de verdade. Trunks nunca usa uma arma. Pan nunca tem essa jaqueta jeans e eles nunca vão para um planeta como este. Pelo menos não dessa forma. O design dos personagens deles é usado no último episódio como um monstro infernal contra o qual Piccolo está lutando. Embora os vejamos muito mais tarde em Dragon Ball Super, Toyotaro é um fã bastante fervoroso de Dragon Ball. Então, ele reutilizou esses designs como alienígenas derrotados pelos capangas de Moro durante a saga do Prisioneiro Galáctico. Então, este pode ser um episódio não produzido. Toriyama
Toriyama também fez designs de personagens para o elenco principal. E embora a maioria deles tenha ficado intacta no produto final, Kuririn parece completamente diferente de sua contraparte do anime. Então, pode ser Não que tão pertença a ideias diferente. descartadas. Ou talvez a equipe do anime simplesmente não tenha gostado do design, o que eu meio que entendo. Falando em mudanças de design, talvez a parte mais icônica de Dragon Ball GT tenha sido o Super Saiyajin 4. A forma explodiu de volta à popularidade graças à sua nova versão em Daima. Dragon Ball Da, que provavelmente foi projetada por Toriyama. No entanto, a versão original da forma foi criada por Katsuyoshi Nakatsuru, que trabalhou como supervisor de animação. Projetar o Super Saiyajin 4 foi uma tarefa enorme. Então, ele decidiu seguir uma posição bem diferente e radical em comparação ao que veio antes. O resultado foi o design original de cabelo preto do Super Saiyajin 4. As únicas mudanças realmente foram a adição de pelos na parte inferior do peito. Este foi o único design já feito para a forma, mas antes de decidirem pelo icônico pelo carmesim, eles brincaram bastante com as cores. Nakatsuru explica que ele tentou ideias diferentes, como um Super Saiyajin 4 dourado, Oh. algo que basicamente se tornou parte da cultura dos fãs neste momento. A primeira vez que vimos a forma foi em dezembro de 1996, um mês inteiro antes de aparecer no anime, conforme mostrado na revista Kardashian. Suas cores eram completamente diferentes lá, com pelo cinza em vez de vermelho. Um design de transformação que sabemos que foi mais difícil de descobrir foi o Super Saiyajin 4 de Vegeta. Na convenção Made in Asia em 2018, Katsuyoshi Katsuru revelou as folhas de design originais para o Super Saiyajin 4 Vegeta. Em vez de ter aquele cabelo comprido quase como um mullet na parte de trás, Vegeta teria escolhido algo mais longo e radical do seu penteado normal de Fica ser no ainda mínimo. feia. Este é mais parecido com o design do Vegeta Ah, o Super Daima. Saiyajin 3 de Dragon Ball Z, É verdade. fazendo algo em formato de estrela na parte de tô trás falando negócio enquanto do cresce desenho, para não o cima personagem. e cai um pouco para trás. Este é um design legal, mas estou feliz que eles decidiram seguir uma direção diferente porque eu adoro como o cabelo do Vegeta Super Saiyajin 4 ficou no final. Além disso, embora não seja totalmente relacionado a Dragon Ball GT, em Dragon Ball Heroes, Goku e Vegeta desbloqueiam o Super Saiyajin 4 Limit Breaker, uma evolução do Super Saiyajin 4. O design final tem cabelo Super ruivo Saiyajin brilhante 4 e um tom Super. rosa na pele, mas eles poderiam ter ficado completamente Full power. diferentes. A equipe tentou muitas versões diferentes, uma que parece bem parecida com o cabelo ruivo, outra que é muito mais parecida com um Ozaru humanoide, e eles até voltaram à ideia de um Super Saiyajin 4 dourado. De qualquer forma, voltando ao GT, quando a equipe do anime passou para a saga Super 17, eles sabiam que não tinham muito tempo restante. Então, infelizmente, um dos arcos de personagem mais interessantes teve que ser cortado por causa disso. Gohan ficou em grande parte marginalizado em GT. Ele deixou de ser um lutador para se concentrar em ser um estudioso, mas assumiu o manto de um lutador novamente quando os portões do inferno se abriram na Terra. Essa transição foi originalmente planejada para durar 1 ou 2 episódios, com foco em Gohan recuperando seu espírito de luta e se tornando um guerreiro mais uma vez. Atsushima, escritor da maioria dos episódios de Dragon Ball GT, explicou como ele queria explorar essa história sobre por que alguém que desistiu de ser um lutador seria forçado a assumir esse papel novamente. Vidal teria se machucado. De novo, E mano. nas profundezas do desespero, Gohan abriria seu guarda-roupa e encontraria seu velho Gui, dizendo a si mesmo, pensar que chegaria um dia em que eu usaria isso de novo. Não está claro se esse era o Gui laranja ou roxo, mas vendo como ele usa o Gui de tartaruga na série, era mais do que provável que fosse esse. Makawa chegou a escrever a história, mas foi decidido que ela divergia muito do enredo principal. O máximo que Gohan fez para significar essa mudança foi, entre aspas, tirar os óculos e assumir os olhos de um guerreiro. Se essa história tivesse sido desenvolvida, provavelmente teríamos visto Gohan mais ativo no arco dos Dragões das Sombras também. Ele também acrescentou que Piccolo não estava na série porque Goku era o foco principal, mas se eles tivessem continuado com a história focada em Gohan, então Piccolo teria aparecido mais. Outra subtrama que teria sido resolvida se eles tivessem um pouco mais de tempo foi o Android 17. Mia Awa recebeu várias cartas de fãs de pessoas reclamando de quão cruel era matar o 17 para sempre, mas esse não era o plano original. No final da história, quando todos já voltaram à vida, o Android 17 deveria voltar à vida também. A cena chegou a ter diálogos, mas foi cortada devido ao tempo. Curiosamente, uma das poucas coisas que a equipe planejou desde o início foi o final, onde Goku vai embora com Shenlong, e o público saiu se perguntando se Goku realmente faleceu. O fato de saberem onde queriam terminar também os permitiu fazer o especial de Goku Jr. bem antes do fim da série. É meio estranho, mas o especial foi ao ar depois do arco do bebê em vez de seguir os Dragões das Sombras, o que você pensaria ser a coisa lógica a se fazer. Então talvez eles tivessem mais ideias para Goku Jr. que nunca se concretizaram. Isso também é apenas especulação, mas GT teve outra história fora do anime, o que aponta para outras ideias que podem ter ficado sem uso. Uma peça teatral de Dragon Ball GT onde Don Kiki retorna com um exército de pernas para se vingar de Goku foi exibida em Sai Japan.
Porém, nela, Frieza e Cell também retornaram com novas transformações. Embora uma parte da série seja mídia perdida, esta é uma parte muito específica e muito estranha da história de Dragon Ball. Está claro que Dragon Ball GT foi um desafio para a equipe. Fazer uma história totalmente original com pouca contribuição do autor original e com a tarefa de dar continuidade a uma das séries de anime mais lendárias de todos os tempos deve ter sido uma tarefa extremamente árdua. Pode não ser para todos, e eles podem não ter conseguido fazer tudo o que queriam, mas o legado de Dragon Ball GT continua, apesar de provavelmente nunca mais visitarem o site de Dragon Ball. Espero que tenham gostado dessa espiada nos bastidores. Não deixem de se inscrever. E se Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostaram. Se gostou, deixa o like no canal e sininho das notificações. E o que vocês acharam dos planos originais de Dragon Ball GT, galera? Gostaram? Então deixem nos comentários a sua opinião sobre isso, que em breve eu volto. Tchau, galerinha!